Sabe, o verdadeiro controle não é algo que se exerce pela força, mas sim pelo silêncio. É como uma arquitetura invisível de decisões, onde a vontade de uma pessoa acaba se tornando a convicção de outra. É exatamente nessa estrutura que a gente vai mergulhar agora. Pensa bem nessa frase. Ela é a base de toda influência estratégica. Porque olha só, se você tentar impor algo na marra, o que acontece? Resistência. Imediata. É um muro que sobe na sua frente. Mas quando uma pessoa acredita que a decisão partiu dela mesma, o resultado muda completamente. Não é submissão, é lealdade, é compromisso. A pessoa se torna a maior defensora de um plano que, na verdade, foi desenhado para ela por outra pessoa. Tá, mas como é que se constrói essa lealdade que parece invisível? A chave está em entender uma falha fundamental na nossa comunicação direta. Antes de sequer pensar em influenciar, é preciso conhecer a ciência por trás da rebelião, esse mecanismo de defesa que todos nós temos. E esse mecanismo tem um nome: reatância psicológica. Foi o psicólogo Jack Bram que sacou isso. Ele descobriu que no momento em que a gente sente que a nossa liberdade de escolha está sendo ameaçada, a nossa mente entra no modo de rebelião. É instintivo, uma defesa da nossa autonomia. E não importa se a ordem é lógica, se é para o nosso próprio bem, a simples percepção de que algo está sendo imposto já ativa essa resistência. E é aqui que a coisa fica genial. É aqui que está a arte da influência estratégica. Em vez de lutar contra esse instinto, os mestres da persuasão usam ele a favor. Eles não tiram a liberdade. Eles criam uma ilusão de liberdade. E tem ciência por trás disso, viu? A neurociência mostra que nosso cérebro libera dopamina, aquele neurotransmissor da recompensa, quando a gente se sente no controle. Então, a estratégia não é impor, é guiar. É como dar as peças certas para que o alvo construa com as próprias mãos a cela que já foi toda projetada para ele. Ok, então vamos para a primeira ferramenta desse arsenal estratégico, o chamado falso dilema. É um método muito elegante para arquitetar resultados não dando ordens, mas sim enquadrando as opções com muito cuidado. O princípio aqui é simples, mas o efeito é devastador. Nunca deixe a porta do não aberta. A ideia é oferecer duas ou mais opções que, no fim das contas, levam exatamente para o mesmo destino. Desse jeito, a possibilidade de recusa é simplesmente removida da equação. Olha só como a pergunta é reformulada. O foco da mente é totalmente deslocado. Em vez de pensar na decisão grande, trabalhar ou não trabalhar, a pessoa passa a focar na decisão pequena, quando trabalhar. E ao fazer essa escolha menor, ela se sente no controle, se sente responsável por aquele compromisso. Ela se torna dona de uma decisão que, na realidade, já tinha sido tomada por outra pessoa. Beleza, agora vamos para uma técnica um pouco mais sutil, mais sofisticada. É a autoria semeada. É uma arma projetada para lidar com aquelas personalidades mais fortes, mais dominantes. Sabe, aquele tipo de pessoa que, por instinto, já rejeita qualquer ideia que não tenha vindo da própria cabeça. A execução aqui é uma verdadeira aula de psicologia reversa. Em vez de chegar com uma solução pronta, o estrategista chega só com os dados, com os problemas, com as variáveis. A informação é toda organizada de um jeito tão cuidadoso que o alvo, ao analisar tudo aquilo, sente que está descobrindo a solução por conta própria. Uma solução que, claro, já estava pré-determinada desde o início. O resultado disso é poderosíssimo. Quando a pessoa verbaliza a solução, a ideia vira dela. Ponto final. O ego dela se conecta ao sucesso do plano e quem poderia ser um opositor virá, na verdade, o maior defensor da iniciativa. É assim que se governa através da voz dos outros. A terceira e última técnica que a gente vai ver explora um atalho mental, uma verdadeira falha de sistema no nosso pensamento crítico. É o gatilho da aceitação. E o que a torna tão poderosa é justamente a simplicidade dela. A psicóloga Ellen Langer, em seus estudos, descobriu uma coisa notável sobre o cérebro humano. A gente tende a aceitar pedidos com muito mais facilidade quando eles vêm com uma justificativa. E o mais impressionante é que a justificativa nem precisa ter lógica. A palavra-chave aqui é porquê. Ela funciona como uma senha, uma chave mestra que desativa o nosso filtro crítico. O cérebro ouve o porquê e já assume que existe uma lógica ali, então ele relaxa. Não é a qualidade da razão que importa, mas só a presença da estrutura, pedido mais porquê mais razão. A obediência, nesse caso, não nasce da lógica, mas sim da aparência de lógica. E isso tudo nos traz de volta ao ponto de partida. Quando se domina a arte da escolha ilusória, a força se torna obsoleta. Não são necessárias correntes, não é preciso gritar. As mentes ao redor se tornam simplesmente extensões voluntárias da sua própria vontade.
É claro que esse conhecimento é uma faca de dois gumes. Por um lado, pode ser usado para alinhar equipes, inspirar ação e liderar de forma mais eficaz. Defensivamente, e talvez isso seja até mais importante, serve como um escudo. Ele treina a mente para identificar quando essas táticas estão sendo usadas contra nós, dando a clareza que a gente precisa para retomar o controle das nossas próprias decisões. E com essa nova perspectiva, a questão final que fica é essa. Se a gente parar para olhar as decisões que tomamos, sejam as recentes ou as mais antigas, vale a reflexão. Quem, de fato, tem sido o arquiteto por trás delas? A verdade, muitas vezes, está escondida nos detalhes.